antes de tudo, agradecer mais uma vez. Fizemos isso no final do culto do domingo passado à noite, mas mais uma vez agradecer o seu envolvimento, ter abraçado o nosso congresso da família que aconteceu no final de semana passado. Nós tivemos dias abençoados, em que fomos ricamente nutridos na palavra do Senhor. E se você não pôde participar, as pregações daqueles dias estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Então você ainda pode assistir, você pode compartilhar com outras pessoas as falas do pastor Leandro no sábado, no domingo, o testemunho e a fala também de Flaviana da sexta-feira à noite. Então você ainda pode multiplicar aquilo que a gente pôde vivenciar no domingo passado. Uma outra coisa que eu ia compartilhar com os irmãos é que agora, durante o culto, eu quase troco o tema da nossa pregação. Eu fiquei pensando, o que é que a gente faz quando a energia acaba? Né? E eu fiquei ali, confesso a vocês, impactados e tocados porque nós não paramos de adorá-lo. Inclusive, eu fiquei lembrando do rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e esse não é o texto da nossa reflexão, tá? É porque veio ali ao meu coração, quando antes de enfrentar o inimigo, eles começam a adorar, já sabendo que a vitória viria, porque Deus já tinha prometido. Então, nós continuamos cantando, sabendo que a luz voltaria, né? E a luz voltou. Então, nós precisamos permanecer firmes, enquanto muitas vezes parece que as coisas saíram do controle. E aí eu não vou falar sobre energia, não vou falar sobre louvor, mas vou falar sobre a oração. Nos momentos difíceis, a gente também precisa permanecer com os joelhos dobrados. Na verdade, o tema da nossa reflexão é joelhos dobrados, vidas fortalecidas. E o tema da nossa reflexão está lá baseado no livro de Neemias, no capítulo 6. A gente vai ler do verso 1 ao verso 14. A gente vai ter somente essa imagem projetada, não teremos mais nada projetado. Então, abra aí a sua Bíblia, Neemias, capítulo 6, versos do 1 ao 14. Se você está em casa, também pode abri-la ou acessar no seu aplicativo e acompanhar junto comigo a leitura desse texto. Neemias fica lá no Antigo Testamento, um pouquinho antes ali dos Salmos. Vamos ler juntos? Eu vou ler na versão NVI, mas você pode acompanhá-lo na versão que você tem em mãos. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém as seguintes proclamações a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você está dizendo está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado porta adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir?
Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade e privilégio que nós temos de ler a Tua Palavra. E nossa oração nesse momento é que Teu Santo Espírito possa, Deus, nos iluminar na compreensão das verdades que o Senhor tem para as nossas vidas, na verdade contida nesse texto, e que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, penetrante, ela possa cumprir o propósito dela e possamos sair daqui transformados pelo poder que há nela, assim como também alimentados em Ti. É a nossa oração, já com a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que mês de maio nós refletimos muito sobre família, mas eu confesso que é muito difícil preparar algo e não falar sobre família, tá? Mas eu queria ir até mais a fundo, não só falar sobre família, mas o nosso desafio individualmente, diante do Senhor, diante também daquilo que Ele tem nos convidado a construir. Eu não sei se você percebe que a sua vida, ela envolve também um projeto de construção. Eu não sei se você consegue parar e observar que tudo aquilo que você vive, que você tem vivido até aqui, tem a mão do Senhor e envolve um processo contínuo, um processo gradual. Estamos em construção, essa construção continua e precisamos nos engajar diante daquele que é o arquiteto, daquele que é o engenheiro maior, compreendendo inclusive quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo hoje, com o que nós estamos envolvidos e também o que é que Deus quer fazer em nós e através de nós. E eu digo isso porque Neemias tinha clareza disso. Se você voltar para os capítulos anteriores, nós lemos aqui o capítulo 6, mas se você voltar desde o capítulo 1, você vai ter um pouco mais de noção dessa história, tá? E que Neemias estava numa situação bem peculiar durante a história ali do povo de Israel. O povo, Jerusalém havia sido destruída, o templo também, e ali era um momento em que o povo estava exilado, mas a promessa de Deus de retorno começava a se cumprir. E é muito interessante porque Neemias, ele era ele era copeiro do rei, ele tinha uma função política, pública muito importante, e Deus havia colocado ele nessa função com um propósito muito específico. E embora ele estivesse muito engajado ali na sua tarefa, né, dentro daquilo que era o exercício digamos assim, da sua profissão, Neemias também estava atento àquilo que acontecia com o seu povo. Tanto que o texto bíblico deixa muito claro que ele busca saber o que estava acontecendo, ele se engaja nisso, ele dobra os joelhos, chora e ora pelo seu povo. Neemias estava cumprindo o seu papel social, mas ele também estava espiritualmente comprometido e comprometido com aquilo que Deus estava para fazer e estava fazendo. Neemias tinha clara convicção e consciência de quem ele era, tá? Do porquê que ele estava naquela função, do porquê que ele estava naquela cidade, e também estava com o coração aberto para entender o que Deus queria fazer através da sua vida. Eu não sei se você consegue se ver dessa forma hoje. Eu não sei se você consegue olhar para onde você está, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério aqui na igreja. Aí você consegue dizer, olha, eu sei porque que eu estou aqui, eu sei o que é que Deus quer de mim, eu sei o que eu estou fazendo e eu também sei qual é o próximo passo que eu preciso dar. Eu sei que são respostas desafiadoras, né? Quase que respostas a perguntas existenciais.
Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Mas Neemias tinha convicção disso, e é isso que faz ele se mover. E é importante também que a gente consiga encontrar em Deus resposta para isso. Porque se assim fizermos, nós vamos conseguir estar fortalecidos e vamos conseguir viver aquilo que Deus tem para nós. Mas lendo esse texto do capítulo 6, eu consigo destacar algumas verdades que eu penso que é importante nós aprendermos e tirarmos para nós nesta manhã. A primeira delas é que nós precisamos cumprir a nossa parte por completo. Precisamos ir do começo ao fim daquilo que Deus nos propôs. Digo isso porque é muito comum nós começarmos e às vezes não terminarmos. Não sei se você tem esse desafio, né? Se você é daquele tipo de pessoa que começa algumas atividades, começa com todo o gás, com toda a energia, e no meio do caminho vai desacelerando, e de repente deixa o curso, né? De repente deixa ali o coral, de repente começa a deixar de fazer alguma coisa que você tinha começado com tanto empenho, mas parece que a energia vai acabando, né? Inclusive Dani trouxe assim, olha, foi um desafio, foi bênção esse bazar, e a gente só termina quando ele acabar, não é verdade? A gente vai até o final. Deus nos chama para cumprir a nossa parte no reino por completo. E eu digo isso porque o texto começa falando justamente sobre isso, que os inimigos ali do povo de Deus receberam a informação que o muro havia sido reconstruído. E Neemias saiu de onde ele estava e foi para Jerusalém com a clareza de que essa era a missão que ele tinha. Haviam outros homens sendo levantados naquele momento. Se você continuar a leitura do texto, se você seguir para o livro vizinho de Neemias, o livro de Esdras, você vai ver justamente isso. Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué, não Josué, que sucedeu Moisés, mas o outro Josué trazido aqui, havia outros homens sendo levantados. Mas cada um tinha um papel específico nesse tempo. Neemias sabia qual era o dele, e ele abraçou essa missão e ele foi até o final. Ele completou a obra que ele havia assumido diante do Senhor. Eu não sei se você tem conseguido fazer isso também. Entender qual o projeto que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. E se você tem se engajado para ir até o final. Até o final na sua missão, na criação dos teus filhos. E até o final na sua missão, dentro da sua relação conjugal. E esse é um dos grandes desafios, porque nós também, às vezes, queremos parar a reconstrução do muro. Às vezes, quando vem a crise, o conflito, e a gente conversava ontem sobre isso, temos hoje um PG de recém-casados, e a gente conversava o quanto o conflito, a crise no casamento, ela serve para unir o casal, trazer unidade e profundidade na relação. Só que isso é algo que a gente só consegue fazer se a gente viver essa verdade à luz da Bíblia. Porque o que a sociedade nos mostra é que se a crise chega, se o conflito chega, se não está bom para mim, se não está bom para você, a gente pula fora, né? A gente vai para uma outra relação, a gente deixa cada um seguir o seu caminho. Mas o que o texto bíblico nos ensina é que o projeto de Deus para nós é seguirmos até o fim. Aquilo que Deus une, o homem, ele não separa. Eu digo isso porque, independente do projeto que você tenha, casamento, criação de filhos, seu ministério na igreja, a sua classe de EBD para ensinar, e às vezes os alunos começam a diminuir, o pessoal deixa de se comprometer, a gente começa a questionar, continuo, não continuo, ano que vem eu vou dizer para a Cláudia, para a equipe que eu vou deixar, mas Deus quer que a gente comece, e Deus quer também que a gente conclua. E é muito interessante que a construção dos muros, eu não sei se você vai lembrar quanto tempo durou, mas o texto bíblico nos diz que ele foi concluído em 52 dias, menos de 6 meses.
um tempo recorde, uma grande lição para grandes obras que são feitas de maneira pública no nosso país, né, e que tem data para começar, tem até na placa a data de terminar, mas dificilmente acaba naquele dia. Aqui foram 52 dias, o povo engajado. Inclusive o texto bíblico fala que eles tinham a ferramenta de construção na mão e a arma na outra mão para lidar com o inimigo caso acontecesse. E é muito interessante porque todos conseguiram se engajar. E aqui é interessante, porque o povo unido, engajado na obra do Senhor, assusta o inimigo. E eu digo isso porque no versículo 16, a gente não leu esse texto, mas ainda no capítulo 6, no versículo 16, vai dizer assim, olha, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Por mais difícil que pareça aos seus olhos, por mais desafiador que pareça, por maior que seja esse muro, e por mais que pareça, inclusive, que a gente nem tem recursos e materiais suficientes, é Deus quem vai fazer a obra. Quando a gente serve ao Senhor, a gente percebe exatamente isso. Eu preciso, inclusive, agradecer pelo final de semana passado, porque nós fizemos uma movimentação, inclusive, para doações de comida para a cantina. A cantina tinha como objetivo nos ajudar a arcar com todos os custos do congresso. Tivemos alguns empresários de nossa igreja nos apoiando, e a gente também ficou preocupado se a gente conseguiria cobrir tudo. E a gente fechou ali, completamos a obra com tudo pago. E a gente percebe que Deus ele faz assim, a gente nem sabe de onde é que vai vir, mas vem. E vem de maneira que a gente reconhece, só o Senhor para fazer isso. Tá? Eu não sei o que você está vivendo na tua vida hoje, eu não sei que obra, que muro é esse, mas continue, complete. E essa obra, ela não é sua, ela é do Senhor. É muito interessante também porque o texto fala que não havia ficado nenhuma brecha. Isso aqui também é uma outra lição fantástica para nós. A obra, além de ter sido por completo, os detalhes foram cuidados. E eu fico pensando na nossa vida, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, quantas vezes nós nos descuidamos, relaxamos, e nós deixamos brechas que parecem ser até besteira, mas pequenas brechas, elas podem se transformar em grandes buracos, né? Em grandes lacunas, em grandes problemas para a nossa casa. Eu lembro que Álvaro e Valquíria compartilhavam conosco, acho que no mês passado, isso me permita a colocação, de um leve vazamento debaixo do piso da cozinha, que ninguém via, e de repente se transformou num grande buraco no meio da cozinha deles. E é assim que muitas vezes acontece na nossa vida. É só um problema na nossa comunicação. E esse pequeno problema na nossa comunicação, a gente não cuida e se transforma num grande problema. É só uma dificuldade que ele tem, que ela tem de lidar com as emoções. E aí, de vez em quando, ele estoura, ela estoura. Essa pequena dificuldade, uma pequena brecha, acaba se transformando num grande buraco e ali estamos destruídos e com um grande desafio de reconstrução. Tenha cuidado com as brechas que você deixa. Às vezes essa brecha é a transferência de culpa, né? Aquela síndrome Adão e Eva, né? Foi o marido que o Senhor me deu, foi a esposa que o Senhor me deu, foi a cobra que estava ali no meio do jardim. A gente não assume a nossa responsabilidade e essa pequena brecha se transforma num grande problema. Às vezes é a nossa omissão, a nossa passividade, às vezes é a falta do perdão. É um pequeno detalhe que falta. É uma pequena brecha que se transforma num grande problema. Complete a obra que o Senhor te deu. Se engaje até o final dessa obra, mas fique atento às pequenas brechas que acabam acontecendo na relação com os teus filhos, na educação dos teus filhos, na colocação dos limites para com eles, na relação a dois, na empresa, na sua postura profissional e com seus colegas. Essa pequena brecha foi só uma mensagem de WhatsApp. Isso aqui pode se transformar num grande problema que vai derrubar o muro e acabar com aquela construção que a gente vem trazendo há anos. A segunda lição que eu queria trazer para nós, diante desse texto que nós lemos, é que nós precisamos ter cuidado para não perder o foco.
Precisamos fazer a nossa obra por completo, nos engajarmos por completo, cuidar das brechas. Mas nós também precisamos ter cuidado para não perder o foco. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3, porque eu acho inspirativa e fantástica a resposta de Neemias. Ele recebe uma mensagem convidando ele para descer do muro para uma conversa. É só uma conversa. Que mal faz? Que mal pode fazer? São só alguns minutos de pausa na construção de muro. Que mal pode fazer? A resposta de Neemias para aqueles mensageiros foi o seguinte: olha, eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E quantas vezes nós nos perdemos e colocamos em risco aquilo que Deus está fazendo, aquilo que nós estamos engajados ali como obra, porque nós paramos alguns minutos para uma simples conversa. Tá? Era só uma troca de mensagem, era uma pausa naquilo que eu estava fazendo, mas isso acaba nos atrapalhando. Neemias, ele tinha clareza do porquê que ele estava ali, e mais ele diz: é um grande projeto que eu estou envolvido e eu não posso descer. Por que que eu vou parar para me encontrar com vocês? E eu fico pensando como muitas vezes o que o nosso inimigo, né, o que o diabo faz, acaba sendo tão sutil que nós acabamos nos envolvendo e nos perdendo no meio dessa obra. Eu penso que muitas vezes a razão até parece legítima para nós pararmos. Parece até fazer sentido. Mas ali é algo que o inimigo vai usar para destruir, tentar destruir, na verdade, né, o que Deus está fazendo. Inclusive, quando eu pensava sobre isso, eu lembrei de uma experiência lá na Malásia. Né, quando nós participamos do projeto missionário, antes de chegarmos na China, a gente teve a oportunidade de passar 4 meses morando na Malásia, estudando inglês, e ali a gente estudou numa escola formada, eu acho que 95% por muçulmanos. E a gente tinha um desafio também de impactar a vida desses muçulmanos. E a gente orava muito por aqueles que iriam nos aproximar. E eu lembro que havia um rapaz que se aproximou de nós e a gente começou a conviver com ele. E a gente pensou, olha, a gente vai testemunhar e impactar essa vida. E nós tentamos, por várias vezes, investir tempo com ele. E eu vou usar até o verbo gastar tempo com eles. E os irmãos vão entender por quê. E toda vez ele era bem sabão, sabe? Escorregava e a gente não conseguia chegar em lugar nenhum. E aí, em certo dia, a gente estudando um material, inclusive discipulado de muçulmanos lá como equipe, a gente leu sobre algo muito interessante, o quanto muitas vezes Deus, na verdade o inimigo acaba colocando essas sutis distrações para nos atrapalhar de grandes alvos que ele tem para nós. E essas sutis distrações às vezes parecem até legítimas. E a gente começou a perceber que aquele rapaz era uma sutil distração. E que talvez a gente não estava percebendo que o tempo gasto naquela amizade talvez estava nos tirando do foco de outras pessoas que a gente precisava investir. E quando a gente começou a orar e prestar atenção nisso, a gente percebeu que era exatamente o que estava acontecendo. E havia um outro rapaz com um terreno fértil, preparado, que estava ao nosso lado. E a gente não tinha conseguido olhar para ele e percebê-lo. E foi impressionante. Quando a gente começou a gastar tempo com ele, eu lembro que inclusive foi na época de Natal, e a gente conversando sobre celebrações, eles falando sobre a celebração lá na terra dele, a gente falando sobre a celebração do Brasil, e convidamos ele para ir para a Igreja Internacional com a gente. Ele foi conosco, aceitou na mesma hora, e aí a gente percebeu, olha, Deus realmente já está trabalhando nesse coração. E ali a pregação trazia a ideia do Cordeiro de Deus, e esse era um ponto muito interessante, porque no Alcorão é falado sobre a história de Abraão e Ismael. E a gente pôde explicar por que Jesus era o Cordeiro. A gente foi almoçar depois daquilo, a gente passou a tarde inteira conversando com aquele jovem e apresentando Cristo à luz desse Cordeiro. E aí a gente percebeu, a gente perdeu meses olhando para uma vida, sem perceber, e claro, eu tenho certeza que o testemunho para aquela vida fez diferença, mas Deus estava querendo que a gente se engajasse numa outra vida. Foi
uma sutil distração, mas que poderia ter nos levado a perder a oportunidade de testemunhar com esse jovem. E eu penso que muitas vezes a gente também é levado por essas sutis distrações que parecem legítimas. Às vezes o cuidado excessivo com o nosso filho, a preocupação, ou eu diria até a superproteção com o nosso filho, o tempo em excesso com ele, nos rouba do tempo de qualidade com o nosso cônjuge, com o nosso marido, com a nossa esposa. Não que cuidar dos filhos não sejam importantes, e é nosso papel como pai, como mãe, mas como às vezes a gente confunde ali os papéis, e nosso filho, nossa filha acaba substituindo o nosso esposo, a nossa esposa. Eu estou colocando aqui filho, filha, mas poderia ser até um outro membro da família, que a gente não respeita limites, não coloca esses limites, e parece até algo legítimo, né? Mas é alguém da minha família, é meu filho, é minha filha, mas está atrapalhando naquilo que é o projeto do meu casamento. Às vezes, abraçar muitas atividades na igreja. E essa é uma preocupação com aqueles que caminham junto conosco, que eu sempre tento colocar, olha, é muito importante que você sirva no reino. Mas você precisa ter tempo para o Senhor da obra. Porque a gente se engaja muito na obra e esquece do Senhor da obra. E às vezes a gente está ali cansado, a família cansada, e a gente não consegue ter tempo para o Senhor ou para servir com qualidade. É um tempo legítimo, está servindo. Mas às vezes eu me envolvo com tudo e acabo não conseguindo fazer nada bem. Então, é uma sutil distração, mas que pode nos atrapalhar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes é a distração também com o trabalho, e que é importante. Eu sei que você precisa pagar as suas contas, mas muitas vezes a gente foca demais e esquece de se envolver com o compromisso no reino ou com a família. Então nós precisamos estar atentos a essas distrações. Precisamos focar, falar como Neemias, olha, eu estou executando um grande projeto, por isso não dá para descer. Por isso talvez não dê para eu me envolver com determinada coisa, porque eu tenho esta outra para fazer que é mais importante. Por que parar para ir encontrar-me com vocês? Se vocês puderem guardar uma frase, eu diria até para vocês anotarem, registrarem, fotografarem isso. Olha, por que eu vou parar? Por que eu devo parar para fazer isso? Às vezes a gente entra no automático. A gente começa a fazer, se envolver, e a gente não para aí. Por que eu vou parar para fazer isso? Neemias se perguntou, por que eu vou descer se eu estou engajado no muro? Tá? Por que eu vou me envolver nisso daqui se eu já estou engajado nessa outra obra que Deus me deu? Eu sei que são perguntas e respostas que não são tão simples, não são tão fáceis, mas que faz toda a diferença para que a gente possa manter o foco e conseguir cumprir aquilo que Deus tem nos dado como tarefa. E a terceira e última lição que eu consigo tirar desse texto é que a firmeza e a constância nos distanciam da queda. E eu digo isso porque no versículo 4, nós vemos que 4 vezes a mensagem é levada para Neemias. Por 4 vezes ele repete a mesma mensagem. Olha, desce do muro para a gente conversar. E por 4 vezes Neemias dá a mesma resposta. O pessoal era persistente. Na verdade, eu diria até teimoso. 4 vezes repetindo aquilo. E por 4 vezes a postura e fala de Neemias é a mesma. Tentaram vencê-lo pelo cansaço, mas ele estava focado, ele estava comprometido e ele conseguiu permanecer firme e constante aquelas 4 vezes. E como é difícil muitas vezes para nós essa constância. Como é difícil nós mantermos o hábito da leitura da palavra. A gente compra no começo do ano o manancial, a gente fala, esse ano vai. Esse ano eu vou ler todos os dias. Esse ano eu vou fazer a leitura bíblica. Estou aqui com o meu manancial, separei meu cantinho aqui, comprei até marca-texto, porque agora eu vou fazer, e a gente começa na primeira semana faz todos os dias. Aí na segunda semana já acontece um problema, a gente já acorda um pouco mais tarde, sai correndo para o trabalho, e aí a gente não consegue manter a constância. Não, agora vai, a gente vai colocar
a criança para dormir todo dia naquele horário. A gente vai conseguir colocar essa rotina. E aí, de repente, já está a gente ali perdido e não consegue mais fazer daquela forma. É difícil para nós, né? Eu penso que não é um desafio só para mim a constância, mas nós precisamos entender que a firmeza e a constância é que nos ajuda a alcançar o nosso alvo, nas nossas relações, no nosso dia a dia, para completar a obra que o Senhor tem nos dado. Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 15, 58, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, e graças a Deus, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. É por isso que a gente pode e precisa permanecer firme e constante. E se eu tropeçar, pastor? E se eu perder algum dia? Se eu não conseguir manter essa firmeza, essa constância, o que é que eu faço? Alguma sugestão? Começa de novo. A gente reinicia. A gente zera o cronômetro e vamos lá de novo. Zera a quilometragem e a gente volta a fazer novamente. Até que isso se torne realmente um hábito, uma disciplina. É, na verdade, assim que a gente adquire disciplina. Pastor, eu queria ler a Bíblia todos os dias. Vamos começar. E no dia que você não conseguir, no outro dia, você recomeça. Não desista. Firmeza e constância. Isso aqui é o que vai fazer a gente alcançar o nosso objetivo e cumprir o propósito de Deus para nós. É muito interessante que eu falei de 4 vezes que a mensagem chega para Neemias. Mas se você deixar aberto aí versículo 4, versículo 5, você vai ver que chega uma 5ª mensagem. Era insistente. Eles queriam porque queriam atrapalhar ali o processo. E aí essa mensagem que chega é muito interessante, porque dessa vez foi uma carta aberta para Neemias. E eu vou ler aqui para os irmãos, só para a gente resgatar no versículo 6, e olha só o conteúdo dessa carta. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. E eu não sei se a gente tem profetas, ó? Eu não sei se a gente tem professores de português aqui, mas a gente pode perguntar, né? Quem é o sujeito desse dizem? Não é um sujeito totalmente oculto, né? Dizem, e aqui eu vejo, tem muita cara de fofoca isso, né? Quem foi que lhe disse isso? Ó, eu não posso dizer quem me disse, mas dizem por aí, e Gesem me confirmou que era verdade. E aí só daqui a gente vê o perigo dessas expressões, não é verdade, Adriana? Olha só, dizem, e aí dizem mais, viu? E a gente precisa ter muito cuidado, porque é assim que muitas vezes se aproxima de nós a mensagem. Às vezes até a mensagem chega dessa forma no WhatsApp, né? Olha, estão dizendo, mas eu vi no Facebook, né? E se está no Facebook, é verdade, né? E a gente começa a multiplicar isso daí e a gente gera um grande problema. Na verdade, aqui, quem estava dizendo eram os inimigos de Neemias e do povo de Deus. E graças a Deus que Neemias não ouviu essas vozes. Ele fala, a resposta dele também é uma lição para nós. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua, né? Aquela brincadeira que o pessoal faz na internet, né? A fonte aqui são as vozes da sua cabeça. Ninguém está dizendo nada disso, tá? Existe um propósito, um projeto que eu estou engajado e eu não posso me perder naquilo que estão dizendo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes é a preocupação com o que dizem que nos levam, inclusive, a nos desviar do projeto de Deus para nós. A grande voz e a grande fala que precisa realmente importar é de quem? Quem é que diz algo que a gente precisa realmente se preocupar? É aquilo que Deus diz. E aquilo que Deus diz não vai vir como dizem. Vai vir daqui. O que Ele diz aqui é verdade. E é muito bom saber que Ele não fala com o sujeito oculto, não. Tá? Ele mesmo diz, eu digo, eu falo. Diga a Israel que o Senhor
Diga a Jacó que o Deus de Abraão, tá? Então Deus deixa muito claro o que ele diz. É essa verdade que nós precisamos seguir. E eu digo isso no momento de desafio muito grande que a gente tem, em que até a nossa identidade ela é questionada, tá? Em que muitos dos valores absolutos, eles começam a ser relativizados. Mas a ciência diz, as fontes dizem, os artigos dizem, o blogueiro, como é o nome da outra palavra que fugiu? O influenciador, a influenciadora disse, tá? Mas o que é que o Senhor diz? É essa palavra que nós precisamos seguir. E é muito interessante porque depois disso aqui, não para não. Ainda vem uma outra investida. Ele fala, olha só, versículo 10, Neemias vai dizer que ele foi à casa de Semaías, tá? E ali vem um outro convite, tá? Olha, vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo. Qual maldade pode haver nisso? Nos encontrarmos na casa de Deus. É na casa de Deus, então não tem mal nenhum nisso. E ele vai dizer ainda, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Quando eu li isso aqui, a portas fechadas, eu penso que o alarme, ele precisa começar a tocar, tá? Desce do muro, vamos nos encontrar a portas fechadas. Assim como dizem, sinalizam a fofoca, a portas fechadas sinaliza um grande problema à frente. A portas fechadas, como diria um amigo meu, é cilada. Foge, que tem perigo vindo aí. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente pensa, mas é no templo, que mal pode acontecer? Mas é meu colega do trabalho, a minha colega do trabalho, que mal pode haver nisso? Mas é a portas fechadas. E não tem como algo aqui de bom vir a portas fechadas, a não ser Mateus 6. Vocês lembram o que é que Jesus pede para a gente fazer a portas fechadas? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai, que em secreto te vê. A portas fechadas, a gente ora. A portas fechadas também, a gente vive a intimidade com o nosso esposo. A gente vive a intimidade com a nossa esposa. Mas qualquer coisa que surja como convite a portas fechadas, a mensagens deletadas, a direct no Instagram que ninguém pode ver, no horário, no local, para ninguém saber, pule fora. Não precisa nem perguntar se é de Deus, porque a Bíblia já diz, a gente já percebe que é cilada do inimigo, assim como aconteceu aqui com o Neemias. E Neemias fala, olha, eu percebi que Deus, versículo 12, não o tinha enviado. Não era de Deus, era portas fechadas, não tinha como ser de Deus. E Neemias também não vai. E se você continuar o texto, você vai ver que era realmente cilada. E ele diz no versículo 13, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Você está fazendo parte dessa obra que Deus está fazendo, no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, no seu casamento, no seu ministério. Não vá a portas fechadas. Não aceite um convite como esse. Não desça do muro, não pare o que você está fazendo, que vem de Deus, para se envolver com algo que não é dele. Mas é no templo, mas não é dele. Mas dizem, mas não é dele. Permaneça firme naquilo que Deus está fazendo. E é muito interessante que a resposta de Neemias ainda é mais ampla. No verso 11, ele diz, todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? E eu penso aqui que essa é a versão bíblica, ou a versão mais saudável, mais sábia do sabe com quem está falando. Eu sei que essa expressão sabe com quem está falando, ela é uma expressão bem arrogante, sabe? Mas eu acho que aqui, na situação de Neemias, era necessário. Olha, você sabe com quem você está falando com o homem de Deus.
eu não vou para aí, eu não vou fazer isso. Você está falando com a mulher de Deus, eu não vou me envolver nisso, eu não vou entrar nessa conversa, eu não vou trocar essas fotos, eu não vou continuar isso, porque não é o que Deus tem para a minha vida. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Eu sei que nós somos desafiados constantemente diante disso. Mas é aí onde vem a expressão, inclusive, que eu trouxe como reflexão. O segredo de Neemias para não descer do muro. O segredo de Neemias para não perder o foco. O segredo de Neemias para concluir aquela obra em 52 dias e não deixar uma brecha. Foi permanecer com os joelhos dobrados. No versículo 9, diante de toda essa intimidação, de toda essa insistência, diante de toda essa investida, o texto fala, eu, porém, orei, dizendo, fortalece agora as minhas mãos. E o que eu tenho para falar para você é que sozinha, você não vai conseguir. Sozinha, você não vai completar a construção desse muro. Sozinha, você não vai vencer a tentação e nem vai conseguir dizer os nãos que você precisa dizer. Mas eu também preciso dizer que você não está sozinho, sozinha. Tem um Deus com você, que espera que você dobre os seus joelhos, para que não apenas as suas mãos sejam fortalecidas, como Neemias ora aqui, mas para que a sua vida seja fortalecida, para que o seu casamento seja fortalecido, para que a sua relação com seus filhos seja fortalecida, para que você seja fortalecido. Jesus, ele declara nos evangelhos, e a gente usa muito essa expressão, né? Ele diz, a gente sempre repete, olha, a carne é o quê? É fraca. Mas isso aqui é o final do versículo. É muito fácil a gente usar o texto fora do contexto como pretexto. Mas o texto todo diz assim, olha, Marcos 14, 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você quer que teu espírito esteja pronto? Você quer permanecer fortalecido para vencer a batalha, para reconstruir o muro, para completar a obra sem brechas? Para que isso aconteça, você precisa vigiar e orar. Caso contrário, nós não vamos conseguir. Eu sei que nós temos sido desafiados ao longo do mês que passou, ao longo do último congresso, e eu sei que essa palavra é também uma palavra de desafio. Mas eu queria que você saísse daqui não só incentivado a pensar, a refletir sobre isso. Mas eu queria que você saísse daqui com esse compromisso. Dobrar meus joelhos. Permanecer firme em oração, para que a vida, a minha família, o meu casamento permanecesse firme. É somente de joelhos que a gente consegue viver essa obra completa que Deus tem para nós.